economiza o total de dinheiro que dê pra gente comprar aquilo que a gente sonha. Eu falei assim, mãe, eu tenho uma ideia, vamos começar a economizar dinheiro, não gastar, nem guardar. Comprar o necessário, gastar o necessário. Aí a gente tem que gastar com o necessário e se a gente não quer alguma coisa, a gente não precisa comprar. E também, em vez de comprar doce, dá pra comprar coisa saudável. A gente pode guardar assim, aquele dinheirinho para comprar aqueles agradinhos, né? Mas aí a gente tem que economizar para comprar as coisas que a gente precisa. Tu tem o mínimo de dinheiro e tu fica gastando todo dia como se não houvesse amanhã. Porque a gente não pode ficar só gastando dinheiro, porque vai que uma hora ele acaba e a gente não tem mais para comprar as coisas que a gente precisa. Por exemplo, tem que fazer coisas que vão te dar dinheiro para lucrar. Senão tu vai gastar dinheiro com coisas que tu vai usar algumas vezes e já vai parar de usar. A gente não só trabalha como guardar dinheiro, a gente também economizar material escolar, roupa. Economizar para poder ganhar coisas novas. Por exemplo, se tu não cuidar dos teus materiais, se a tua mãe não tiver dinheiro assim, para comprar, tu vai ter que ficar sem até ela conseguir o dinheiro para poder comprar um novo. Daí é importante guardar as coisas, não quebrar, não deixar nada, não perder também. Tem que cuidar dos materiais escolar, das roupas, do brinquedo, para que consiga economizar dinheiro para realizar o sonho. Ou seja, eu sonho, tipo, por exemplo, assim, comprar uma bola de futebol. Eu vou lá, economizo pra me conseguir esse dinheiro e eu comprar aquele tanto sonho que eu tanto queria. O meu irmão agora ele vai começar a receber salário velho, e daí eu vou ter que começar a dar uns conselhos para ele de economia. Para falar sobre você? Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito bom dia a todos e a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, como preferirem. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, 9h24, dia 30 de agosto de 2023, 14 graus é a temperatura em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, dia ensolarado neste momento, né, e dias instáveis, muito frio, muito calor, enfim, mas vamos em frente porque é preciso encontrar o equilíbrio, a razão perdida. Em busca da razão perdida está no ar a edição de número 475 do Teoria de Tudo, com apoio de EAD Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET e muitos outros tantos amigos, colaboradores, não é, que participam de nosso sucesso. Muito obrigado desde sempre, né, desde o início das nossas transmissões aqui pelo Facebook de Sabe Caxias e páginas colaboradoras e em outros canais, em Omni Channel, também no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Estamos felizes porque são muitos assuntos, o programa tem ganhado cada dia mais prestígio pela sua colaboração, pela sua audiência, pelo seu também compartilhamento. São 475 transmissões, ou seja, considerando o Resenha Pop, já temos mais de 1000 horas aí de transmissão desde o início dessa transição para o digital, para o híbrido, e o Teoria de Tudo é sucesso graças a vocês também. Muito obrigado! Hoje nós temos um assunto super especial, importantíssimo neste planeta, né, que vive uma série de instabilidades. Nós vamos conversar com o presidente e fundador da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, daqui a um pouquinho, não é? O doutor Iguaci Luiz de Gouveia Júnior, ele já está nos aguardando. Também nós teremos aí, né, a consagrada escritora Ana Pregardier, mentora também, e claro, não é, a embaixadora
doutora Marineida, autora, que vão me ajudar junto neste bate-papo super importante para que nós conheçamos esta instituição. Antes disso, é claro, como sempre fazemos aqui, para que nós deixemos um recorte na história deste programa, porque ele fica eternizado no digital e também aonde você estiver nos escutando neste momento, alguns destaques que marcam o Brasil e o mundo neste momento. Super ricos brasileiros ganham mais de R$300 mil por mês. Após 28 anos, Brigada Militar deixa o comando do antigo presídio central de Porto Alegre nesta quinta-feira. Militares tomam o poder em golpe de Estado no Gabão. Presidente deposto é preso. Democracia, soberania e união será o tema do desfile de 7 de setembro em Brasília. Prefeito de Porto Alegre sanciona a revogação do Dia do Patriota. Caixa paga o novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social com o final 9. E, por último, denúncias de exercício ilegal da medicina quase triplicam no primeiro semestre no Rio Grande do Sul. Sempre tem, né, alguém disposto a enganar alguém. É muito triste isso. Vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos aí com essa pauta interessantíssima de hoje. Sabermos mais, né, sobre a Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. Um instante só, nós já voltamos ao Teoria de Tudo. Tinha para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade, a sua escolha. Presencial, para quem quer vivenciar a universidade. EAD, para quem busca flexibilidade. Ou a metodologia híbrida, para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. O doutor Iguaci Luiz de Gouveia Júnior é presidente e fundador da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. Eu vou resumir aqui, não é porque é uma extensa lista de distinções e de dedicação ao estudo, à qualificação. Ele é bacharel em Direitos Humanos com ênfase em Ciências Sociais, especialização em Direitos Humanos e Direitos dos Refugiados, juiz arbitral de Direito Nobiliário Internacional, defensor dos direitos humanos, jornalista, tem notório saber em jornalismo na área de direitos humanos, bacharel em teologia, com especialização em educação religiosa, enfim, né, poderíamos ficar aqui mais, acho que no mínimo uns 10 minutos citando, né, as expertises com títulos, né, doutor honoris causa em administração e gestão empresarial, marketing, justiça de paz eclesiástica, capelania, teologia, missiologia, administração eclesiástica, enfim. E para falar sobre isso, não é? Também nós temos aqui a presença de amigas queridas que são também, além de autoras, escritoras, não é? A Mara Eneida, que é autora do livro 60 ou Mais Eu, que está ali do lado do meu livro ali, do Poder Transformador, aqui você pode, aqui, né? Ela tem encomenda internacional, diplomata Rui Barbosa, ou Águia de Aia, é embaixadora da paz, destaque social 2022, destaque cultural 2022, tem mérito educacional, né? Mérito acadêmico e pelos relevantes serviços prestados às causas sociais, educacionais, culturais e humanitárias no contexto do Brasil. E a Ana Pregardier, que tem mais, né, tem 33 livros escritos, é autora, é mentora do Livros que Nascem, e ela também é integrante da Academia Brasileira de Letras, Artes e Cultura do Brasil, foi condecorada imortal acadêmica e assumiu em setembro de 2018 a cadeira número 8, que tem como patrono o escritor Machado de Assis. Olha que
né, responsabilidade eu tenho neste programa. Vou chamá-lo todos ao mesmo tempo aqui para a tela, não é? O doutor Iguaci também está aqui conosco, né? A Mara Eneida, deixa eu desmutá-los por aqui, a Ana Pregardier, minha querida amiga. Eu vou começar, doutor Iguaci, pelas mulheres, né? Por uma questão de cavalheirismo, não é? Mara Eneida, é um prazer tê-la aqui sempre no Teoria de Tudo. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre um prazer estar com você e com todo o seu público maravilhoso, Miguel. Muito obrigado. Bem-vinda, Ana Pregardier, querida amiga. Bom dia, Miguel. Bom dia, doutor Iguaçu, Mara. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Vamos fazer um programa maravilhoso falando de cultura, de literatura. Vai ser muito gostoso. Que legal. Doutor Iguaci, eu li só uma parte aqui, né? O senhor começou a estudar no século XIX, né? Para ter tempo, para ter tantas capacidades e expertises. Parabéns. Isso só aumenta a minha responsabilidade no programa. Bom dia. Bom dia. Me sinto muito honrado pelo convite. E também quero deixar assim um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão ver essa entrevista em um horário diferente. É uma honra muito grande, um prestígio poder falar do MDDH junto ao seu programa e às nobres amigas e confreiras. Que legal. E por apresentação da Mara Eneida, né, nós trouxemos também a Ana Pregardier, porque foi através, né, de alguns links que essas coisas acabaram se concretizando e chegamos aí, né, à instituição, né, a Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, que nós vamos, né, aprofundar o tema em instantes. Mas eu gostaria, Mara, que tu contasse como foi, né, esse convite, né, junto com a Ana, na presença do Dr. Iguaci, que vai falar conosco, né, durante o programa sobre a ideia dessa organização, muito importante, né, como nós estamos percebendo. Mara, conta um pouquinho como você virou embaixadora, né, da OMDDH. Então, prezado Dr. Iguaci, prezada Ana Pregardier e todos e todas que estão nos ouvindo e assistindo. É uma honra fazer parte da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. E como eu cheguei? Depois da minha aposentadoria, eu me dediquei mais a escrever e escrever literatura, porque antes eu escrevia mais artigos científicos e pertencia mais à parte acadêmica, não é? Uma linguagem mais acadêmica da universidade. E publicar um livro hoje em dia é muito difícil, não é? Os custos e todo o aparato que precisa, inscrição na Biblioteca Nacional, enfim, e fora a parte de impressão e todo aquele contexto para chegar até o leitor, a leitora. E eu vi uma oportunidade muito grande na mentoria, meu primeiro livro, Livros que Nascem, da escritora Ana Pregardier. Me inscrevi e comecei a trabalhar nesse sentido no meu livro. E este livro, que foi publicado o ano passado, em 2022, 60 mais eu, ele traz poemas. E estes poemas se reportam a muitas mulheres e homens, principalmente mulheres, das quais eu atendi durante a pandemia gratuitamente, também pessoas, mulheres e homens que eu convivi, que eu experienciei, comunidades onde eu trabalhei. E o livro e mais o meu currículo me fizeram submeter à apreciação da instituição, da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. E com uma grata satisfação, eu recebi esses títulos, não é? Pelos relevantes serviços prestados à comunidade, às causas humanitárias, ao contexto cultural, social, enfim.
e é uma grande satisfação fazer parte tanto da mentoria, que foi uma alavanca que deu mais suporte para a minha parte de escritora, como fazer parte da OMDDH. Que legal, parabéns, viu? Eu gostaria que a Ana também falasse um pouquinho, antes do doutor falar, sobre essa ligação, porque hoje em dia semear livros já é, né, algo que muda a nossa realidade. E quando essas coisas florescem em direções amplas como essa, não é uma situação... Né? E mais você sendo também integrante da Academia Brasileira de Letras, Ana. Artes e Cultura do Brasil, né? Para deixar claro. Isso. Bom, ler e escrever são formas da gente conhecer e participar de novos mundos. Quando a gente lê, a gente entra em outros lugares, em outros ambientes, e se vê também refletido naquele espelho que é o livro, né? É uma forma de autoconhecimento, é uma forma de reflexão, é uma forma de aprendizado, de diversão. Então, ler por si só já traz para a gente um crescimento gigantesco. E a escrita nos dá essa oportunidade de criar esses mundos, criar esses ambientes, onde não só nós, escritores e escritoras, mas também as outras pessoas vão se enxergar, vão entrar nestes mundos e viver aquilo que a gente está trazendo para o livro, né? E agora, aqui, antes da gente entrar na entrevista, eu estava revendo aqui, né, trazendo para poder mostrar tanto a medalha da academia, né, eu trouxe para mostrar hoje, Miguel. Essa é a medalha da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Lindíssima, lindíssima. Parabéns. Pode falar. Parabéns, lindíssima. Obrigada. E eu estava vendo, e daí eu vi que junto com ela, no mesmo local, tem a minha medalha que eu recebi em 2014 do livro Aventura da Economia. Até lá eu não me considerava escritora. Eu tinha 2 livros, mas eu não me sentia escritora. Eram livros que eu tinha feito, assim, para trabalhar, enfim. E quando eu recebi aquela condecoração, aquela medalha como melhor livro infanto-juvenil, no caso do Aventura da Economia, num concurso internacional em 2014, aquilo fez, sabe, ter aquela tomada de consciência de que, puxa, sou escritora. E daí eu me dei conta que agora ano que vem, serão 10 anos, onde eu me reconheço, né, me vi como escritora, e eu estou muito contente, porque agora, com a mentoria Meu Primeiro Livro, com a mentoria Livros que Nascem, não só eu posso criar esses mundos, esses ambientes, esses lugares, para que as pessoas possam usufruir do que eu escrevo, mas tantos outros escritores e escritoras, e aqui, tanto a Mara, quanto você também, né, Miguel? Aqui, trouxe aqui os 2 filhos, né? Legal. Aqui o livro da Mara, o livro do Miguel, que foi lançado agora, esse mês, com a mentoria Livros que Nascem agora, não só eu, mas também uma oportunidade de poder trazer para o mundo esses mundos interiores infinitos de vocês, de cada um de vocês. É muito bom, um grande prazer realmente poder estar fazendo essa mentoria junto com vocês. E a Mara, com esse livro maravilhoso aqui, começa a fazer, já fazia tantos trabalhos para a comunidade, e com o livro isso se expande ainda, e chega agora a Doutor Iguaçu, que é uma grande honra, né? É fabuloso. Perfeito, né? E até só para citar, o Teoria de Tudo tem trazido aí tantas alegrias, né? Até o nosso querido amigo Jorge Alves Júnior manda um abraço para vocês aqui, né? Jornalista, né? Conhecido aqui, que está no seu trabalho lá na Auxplay também, fazendo, né? Feliz também, e a nossa amizade infinita, fizemos mais de 400 programas juntos. Um abraço aí para o Jorge, querido amigo, né? E o doutor Iguaci entra no nosso papo, né? Na nossa conversa, uma conversa aqui bem
dentro de um diálogo mesmo, independente da linha de tempo, doutor, mas para que o senhor cite a importância realmente, não é, de uma organização como essa. Nós estamos aí necessitando de boas notícias e de pessoas que tenham esperanças, né, na nossa sociedade. Então eu gostaria, né, mais uma vez, agradecendo a sua presença aqui no Teoria de Tudo, pela importância da ideia, da proposta da organização. Eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouco o que ela é, como ela funciona, por favor. Bom dia, meu nobre amigo jornalista Miguel Bambila, as confreiras Ana Pregardier e a nobre embaixadora da paz e também comendadora da Justiça de Paz. Ela recebeu a Comenda Internacional Diplomata Rui Barbosa, nossa nobre amiga Nara Eneida. Mais uma vez, um prazer muito grande participar do programa e fazendo uma apresentação da OMDDH. Primeiramente eu me apresento, me chamo Iguaci Luiz de Gouveia Júnior, moro na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como foi dito, fui idealizador da Organização Mundial de Defensores de Direitos Humanos, por base, que é o nosso estatuto social, tem 51 páginas, em torno de 17 órgãos que trabalham na parte administrativa, e os ideais da Organização Mundial de Defensores de Direitos Humanos está pautada como qualquer outra instituição de defesa de direitos humanos no Brasil e no mundo. É respeitar a legislação brasileira a partir da Constituição, as bases dos órgãos governamentais, como o Senado Federal, Câmara de Deputado Federal, Estadual, Municipal, enfim, qualquer esfera da organização, das leis e dos órgãos do Brasil, a OMDDH ela procura trabalhar de forma ordeira na sua proposta. Até porque ontem eu postei bastante no grupo, que se tem uma ideia muito errada de direitos humanos ainda no Brasil, em pleno século XXI, explicando lá que todos os órgãos do governo federal, até a instância municipal, ele tem uma secretaria, ele tem um departamento, ele tem um órgão específico relacionado aos direitos humanos e à cidadania. E a ideia que se tem ainda a nível de Brasil é que direitos humanos foi criado somente para a defesa de pessoas que infringem as leis, quero assim dizer de forma sucinta, que estão à margem da lei e cometeram um crime. Na verdade, direitos humanos não é nada disso. Precisa se ter um entendimento muito pleno com relação ao tema, a matéria, a difusão dos direitos humanos pelos milênios até a nossa geração, para que a pessoa tenha a visão correta, que os direitos humanos eles são constitucionais, faz parte da legislação brasileira e faz parte dos nossos direitos. A MDDH tem uma proposta que eu considero como presidente fundador importante, que a partir do seu estatuto social, eu comentei isso com a nossa nobre amiga Nara Eneida e também com o jornalista Miguel, e o assunto que eu gostaria de discorrer hoje é ter a oportunidade de apresentar o MDDH e as suas finalidades, porque quando se fala desse tema tão importante, a gente vê que a violação dos direitos humanos elas vêm acontecendo por décadas, tal qual o Brasil também, ele já foi notificado pela ONU, por outras instâncias de tribunais internacionais, por conta das violações, uma delas está relacionada à Lei Maria da Penha, e a proposta ela está mais voltada para a parte educacional, tem que haver uma conscientização social, formação de lideranças nessa área, para que a pessoa entenda profundamente o tema e a proposta estatutária ela vem acontecer. Direitos humanos não está só ligado à área de ir nas redes sociais e reclamar alguma coisa. Existem coisas também dentro desse contexto que são consideradas importantes, a partir da parte educacional, assessoria, desenvolvimento de projetos sociais, encaminhamento ao poder público, às instâncias corretas, fazer a integração de uma instituição do terceiro setor com instituições governamentais para poder viabilizar os processos de assessoria, encaminhamento,
engajamento dentro do voluntariado. Enfim, existe muita coisa importante. Talvez nesse espaço de tempo curto, não teremos assim, a oportunidade de falar sobre todas as propostas nas 51 páginas do Estatuto Social da OMDDH. Mas eu posso garantir, tendo conhecimento de causa do Estatuto, que quem lê o Estatuto Social e acompanha o trabalho da OMDDH passa a se apaixonar pela proposta estatutária. Eu gosto de falar muito com pauta no Estatuto Social. Encerro aqui para depois a gente caminhar mais um pouco. Realmente o tempo, né, diante da urgência dos acontecimentos, parece curto, e será realmente, porque nós temos muitos amplos campos de luta e de educação, de reforma cultural. Tenho certeza que a Mara já está apaixonada por esse estatuto, não é, Mara? Com certeza. Foi o primeiro movimento que eu fiz foi ler, perguntar, pedir, solicitar a organização, e estou muito grata, agradecida ao Dr. Iguaci, que sempre tem esse apoio para todos os confrades e confreiras e todos os ilustres colegas. Então, nós temos recebido o apoio, e isso nos encanta muito, porque é um trabalho muito digno, muito transparente com toda a sociedade, não só brasileira, mas fomentando nessa cultura de paz mundial e neste contexto que o doutor Iguaçu abordou agora. Doutor Iguaci, eu não sei se você quer comentar, Ana, sobre o Estatuto também. Tu tens, né? A Ana vai ficar conosco aqui, né? Participando também até o final do programa, porque é um assunto que vale a pena, né, Ana? Vale a pena. E é fantástico quando o doutor Iguaci traz do Estatuto que não é simplesmente, sim, também defender todos os direitos daqueles que infringem a lei ou que de alguma forma também, mas fomentar também os direitos do ser humano como um todo, através de como nós podemos atuar, do voluntariado, da liderança, da educação, da cultura. Isso faz a diferença. A gente não precisa só remediar quando já existe uma infração, quando já existe toda uma situação econômica, social, pessoal, que proporcionou, digamos assim, ou incentivou esta situação. Não, a gente pode prevenir, trabalhar antes, e aí nós podemos colaborar. Nós podemos colaborar com o nosso voluntariado, com o nosso trabalho, com a nossa cultura, com a educação, que a gente pode, tanto para nos melhorar, quanto para ajudar a outras pessoas a buscar o que elas querem. Achei espetacular, doutor Iguaci. Parabéns. Dessa ideia, doutor Iguaci, eu vou lhe passar a palavra no sentido de que o senhor possa ampliar um pouco mais também essa ideia. Quero lhe dar aí também congratulações pela disciplina de propósitos, porque nós sabemos, não é, que é muito fácil, diante, né, de quem luta por uma sociedade melhor, encontrar obstáculos ardilosos, desde sempre, né? Pessoas que não têm aí, como o senhor sempre, né, tem também a experiência em jornalismo, a capciosidade de não querer realmente a transformação, mas simplesmente querer somente a polêmica, o que dá, né, likes, o que dá, né, debate, o que dá, enfim, popularidade negativa e sensacionalismo, que não é o propósito do Teoria de Tudo, né? Sempre foi o de buscar a razão perdida. Então, eu gostaria, dentro dessa ideia, né, de disciplinar mesmo a estruturação do conhecimento da instituição, da OMDDH, que o senhor me dissesse como é necessário, né? Quais são os principais desafios desse momento da instituição, doutor? O desafio da atualidade são, posso dizer assim, o mesmo dentro de um contexto histórico. Desde que mundo é mundo, os direitos humanos vêm sendo violados por gerações. E nós encontramos aí, em cada momento da história, a organização jurídica dos povos implementando ao direito do povo. A gente sabe disso pela própria matéria. Um dos maiores desafios continua sendo, para mim, a parte educacional. A parte educacional, ela sobressai porque todo ser humano, independente do seu contexto de vida social e realidade,
ele tem o conhecimento, ele tem nas mãos a ferramenta para poder exigir os seus próprios direitos como cidadão e conhecer os caminhos a ser percorrido, porque as violações sempre existiram e nós encontramos órgãos internacionais, como tribunais internacional, como até mesmo as cortes internacionais, como os dos órgãos do governo em qualquer instância, ligado à cidadania e aos direitos humanos, para interagir diretamente com a sociedade em suas necessidades. Nós encontramos no Senado Federal e na Câmara de Deputados Federal homens e mulheres, autoridades constituídas para poder cuidar do assunto em relação ao direito do povo. Então, as entidades, os órgãos que trabalham na organização governamental, elas funcionam com esta finalidade. Quando o cidadão ele conhece os seus direitos e entende realmente o que é direitos humanos, o direito que um cidadão tem, isso facilita tudo. Acho que um dos maiores problemas ainda é o homem e a mulher ignorar o seu conhecimento. Eu conversando com um advogado que mora em São Paulo, que ele faz parte da estrutura da OMDDH, ele me disse alguns anos atrás que eu queria dar uma base de formação quase que um advogado. Eu falei, não, a formação de um advogado na área do direito, independente da área que ele for trabalhar, é uma formação de bacharelado. Por mais que no MDDH exista essa instância de formação bacharelado, mestrado, doutorado e especializações, acredito que o conhecimento que a MDDH ela quer dar é necessário, a formação para poder conhecer. Quando a pessoa conhece sobre o tema e sobre o assunto, em qualquer contexto de realidade que ele esteja ali conversando, o entendimento vai ser com plenitude. As pessoas vão compreender e vão buscar os caminhos a ser percorrido. Mas quando a pessoa tem a impressão, o conhecimento distorcido por conhecer matérias na área do jornalismo que são colocadas pelas mídias sociais, independente qual que seja ela, televisiva, internet, YouTube, enfim, até mesmo numa live, e se narra um acontecimento de uma infração dentro dos direitos humanos, dentro do Código Penal, um crime sendo cometido, aparece logo o nome de uma entidade de defesa dos direitos humanos sendo acusada de protetora de infratores das leis do país. Na verdade, os infratores do país que cometem crimes, independente de qualquer instância, eles vão passar pelo processo que qualquer ser humano passa. Quer ser apresentado a uma delegacia de polícia, é aberto o boletim de ocorrência, isso vai para uma instância processual, depois de julgamento ele vai para uma penitenciária, isso aí é legislação, isso não tem como mudar. É uma coisa que faz parte do ordenamento jurídico do país. Como se fala muito aqui no Brasil, sobre a questão que acontece nos apenados nos presídios, que lá está lá as entidades de direitos humanos. Mas quais os direitos que eles têm como apenado? Então, para uma pessoa falar sobre um determinado assunto, ele tem que ter uma formação mínima, uma formação acadêmica, para poder discorrer um assunto, até mesmo com autoridades do judiciário ou do direito no país, que ela vê um entendimento. Eu vejo que a sociedade brasileira ainda sofre muito por falta desse conhecimento. E o conhecimento básico, o conhecimento necessário sobre direitos humanos é uma das propostas na área educacional da OMDDH. Porque as violações elas vão ser somente resolvidas quando a própria população ela tomar conhecimento dos seus direitos. Aí sim, aí essa questão de violação dos direitos humanos no Brasil, em qualquer setor da sociedade ou no mundo, ela vai começar assim a ter um ajuste e nós vamos ter aí dias melhores. Então esse para nós é um dos principais desafios. E nessa primeira pergunta, eu queria fazer uma colocação que eu acho que faz parte da nossa visão. Quando a OMDDH ela foi fundada, eu encontrei uma dificuldade dentro desse contexto de comunicação social, que precisasse se comunicar socialmente. E dificilmente se encontra uma referência histórica que ela tenha assim, o devido crédito e respeito
e aceitação. E justamente a parte cultural, a parte educacional, é uma das maiores áreas de engajamento no mundo, para poder se falar sobre qualquer coisa. O saber está na mão dos mestres, dos doutores, dos professores, dos escritores, daqueles que, independente da sua graduação em área de atividade na área do saber, da educação, é na área que ele forma pessoas, forma profissionais, forma sua opinião. Eu encontrei na pessoa do saudoso Rui Barbosa esses atributos, tanto na área cultural, porque ele foi um dos presidentes da Academia Brasileira de Letras, ele foi diplomata em Haia, representando o Brasil em 1907, ele foi escritor, ele foi jurista, ele foi político, ele foi polimata. Eu encontrei uma referência inquestionável ao trabalho, apresentando as bases para um trabalho na cultura de paz, implementação na área educacional, na pessoa do saudoso diplomata Rui Barbosa. Encontrei também, dentro de um contexto histórico, boas referências também na área acadêmica e também na área diplomática e na área do direito, da pessoa do saudoso diplomata Joaquim Nabuco, que também está dentro do contexto histórico do saudoso diplomata Rui Barbosa. Encontrei também na pessoa do saudoso Barão do Rio Branco, que foi diplomata, ele foi responsável pelo Ministério das Relações Exteriores, em 1907, também dando a indicação a Rui Barbosa, juntamente com uma comitiva, para representar o Brasil em 1907 em Haia. E quem conhece bem a história dos acontecimentos de 1907 em Haia, Rui Barbosa ele foi um marco divisor de água mundial para as nações que não tinham o direito de voz nas cortes internacionais de arbitragem, para nivelar o direito e as pequenas nações ter o mesmo direito. Então, nós tivemos um homem dedicado à política, um homem dedicado às ciências, letras e arte, um homem dedicado à área do direito no Brasil, um ícone, que ele se consagrou na UMDDH como o patrono perpétuo da UMDDH, para poder ter uma voz pública para se falar sobre direitos humanos e ter uma aceitação. Porque poderia dizer, se eu fosse não trazer uma proposta na área educacional e cultural, que a entidade é uma entidade que só foi criada com a finalidade de proteger criminosos. E eu tenho essa base estatutária histórica para a implementação da área educacional e cultural. Perfeito, é importantíssimo o que o senhor traz, a cultura, a transformação educacional, a elevação do sentimento humano, a ressocialização, não é? Porque, afinal de contas, não é todos os desafios, e muitas vezes eu vejo aqui também no seu currículo que o senhor tem também uma expertise na questão de imigração também, nós vemos aí muitos acontecimentos, e no dia a dia da cultura. Nós estamos apresentando o Teoria de Tudo, edição de número 475, falando sobre um tema, né, importantíssimo, que é a questão dos direitos humanos no Brasil e no mundo, com o presidente fundador da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, o Dr. Iguaci Luiz de Gouveia Júnior, a escritora, autora e a embaixadora, né, da organização, a Mara Eneida Pregardier, e a Ana Pregardier também, que é autora, que é também consagrada aí, escritora e da mentoria Livros que Nascem. Eu vou fazer 30 segundos de intervalo, mas antes disso, né, eu quero agradecer a presença da Ana Pregardier mais uma vez aqui conosco, dizendo que é sempre bem-vinda a tua presença aqui no Teoria de Tudo, Ana. Muito obrigada, Miguel, obrigada pelo convite. E parabéns ao trabalho, Mara Eneida, parabéns, doutor Iguaci. E, doutor Iguaci, conte comigo, tá? Como acadêmica da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, como educadora financeira, como mestre em psicologia, como eu puder ajudar para promover a educação, para promover a cultura, para contribuir neste trabalho maravilhoso que a instituição faz, conte comigo, eu estou aqui para realmente ajudar, seja em trabalhos que a gente pode fazer junto, seja com os próprios livros que nascem, porque a escrita é uma ferramenta, como o senhor disse, de tomada de consciência, né? Quando a gente escreve, a gente evidencia esta
essas situações que a gente está vivendo, essas injustiças também, e a partir daí, com essa tomada de consciência, onde a gente enxerga o que precisa ser feito, a gente consegue agir também e mudar. Então, conte comigo sempre que precisar. Obrigada, Miguel, também pela oportunidade de estar aqui. Imagina, obrigado. Você quer falar alguma coisa para a Ana antes do intervalo, doutor Iguaci? Sim, já estivemos conversando numa outra oportunidade e o seu trabalho, o seu conhecimento será muito importante nos trabalhos da OMDDH. Quando se fala em área educacional, se pensa não somente em pessoas autodidatas no conhecimento, que nós temos muitos militantes dos direitos sociais humanos que são autodidatas. Espera aí um minutinho só. Baixou um pouquinho o volume, né? É automático do sistema, né? É automático do sistema. Tem um aplicativo no celular que quando você fica muito tempo num determinado volume, o meu acontece isso também, ele baixa naturalmente o volume, protegendo os ouvidos. Já é uma forma de proteção à saúde, né? É a inteligência artificial. Ajuda. Já ajuda. Doutor, eu vou chamar o intervalo então e nós já voltamos aqui, não é? Para continuarmos o assunto. Obrigado, Ana. Até daqui a pouco. Obrigada, até. A Mara fica conosco. Já voltamos ao Teoria de Tudo. Voltou? Para Caxias Voltou. com qualidade. Como eu estou logado pelo celular, as ligações acontecem inesperadamente e cria esse transtorno. Se eu estivesse logado no computador. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano. E agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Muito bem. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Estamos de volta com o Teoria de Tudo, na edição de número 475, tratando, como disse, né, antes do intervalo, de uma questão muito importante, que é a questão, né, mundial de direitos humanos. Não é? Nós somos uma aldeia mundial, uma comunidade cada vez mais ligada. Hoje, por exemplo, nós estamos falando do Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Caxias do Sul. Por enquanto, poderíamos estar na Austrália, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, você com a maravilha da tecnologia. Então, com esses milagres da tecnologia, ainda existem questões absurdas, não é, de desrespeito aos direitos humanos e às instituições que têm esta seriedade em trabalhar com isso. Então, nós estamos aqui, como dissemos, não é, com o doutor Iguaci Luiz Gouveia Júnior, que é fundador da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, e a embaixadora, escritora Mara Eneida Pregardiera. Ana, né, ficou já deixando seus agradecimentos. Eu corri melhor aqui um pouquinho a nossa imagem agora também. E voltando deste intervalo, né, Mara Eneida, doutor Iguaci, eu gostaria de perguntar, antes de passar a palavra para o doutor Iguaci, Mara, como embaixadora, dentro da mesma questão, qual é o maior desafio de uma embaixadora de uma instituição que é bastante séria, disciplinada, né, se percebe claramente? Então, Miguel, antes de responder a pergunta, eu também quero salientar que tão relevante reconhecimento que é a Comenda Internacional Diplomata Rui Barbosa, o Águia de Aia, que também é o patrono, não é, da academia. Que legal. Eu vou botar em layout solo aqui, você pode falar para que a gente mostre legal esse certificado, né? Aí, ó. Então. Legal. E também, como embaixadora, já mostrei, não é? Embaixadora da Paz, que legal. Parabéns. E também quero agradecer muitíssimo
pelo Mérito Nacional de Cultura Brasileira, tributo à memória de Rui Barbosa. Olha. Também mérito educacional. Que legal. Destaque cultural. Se eu pudesse brincar com uma coisa tão séria, eu diria que você é praticamente um Muttley, né? Medalhas múltiplas, não é? O Muttley é aquele personagem de desenho animado, não é? Então, mas o que eu quero dizer com bastante humildade e seriedade, que este reconhecimento materializado, aqui o bottom e a medalha cunhada com a imagem de Rui Barbosa. De ações, não é, Mara? Positivas. Nos trazem uma força maior, mas isso não é o mais importante. A importância, a relevância está justamente neste objetivo maior da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. Como o doutor Iguaci falou, nós temos um conceito distorcido ou uma falta de conhecimento nas sociedades e ao longo dos tempos sobre direitos humanos, sobre a dignidade da pessoa humana, dos seres animais, vegetais, da natureza e do ser humano. Nós estamos aprendendo a sermos humanos neste contexto. E a OMDDH, ela vem com todo este trabalho de social, educacional, cultural, enfim, com foco no ser humano, para que ele conheça, para a disseminação dessa cultura de paz, dessa cultura de educação, dessa cultura no contexto mais amplo, quem nós somos como seres humanos, como nós queremos nos tratarmos e tratar os nossos semelhantes, as pessoas, os animais, a natureza. E eu vejo, assim, uma importância muito grande, uma responsabilidade muito grande nossa, não só da organização como instituição, mas de cada um de nós. E neste sentido, eu também queria citar, assim, quando o doutor Iguaci falou sobre a parte também da educação, eu lembrei de um livro que Ana Pregager tem, que se chama O Segredo da Constituição. É um livro infantil, e eu tive a oportunidade, como educadora financeira também, de levar para algumas crianças. O artigo 5º, ele é imenso da nossa Constituição, mas alguns artigos que estão contemplados neste livro de forma lúdica, com todo o desenvolvimento lúdico vivencial de formação de hábito, ou seja, disseminar essa cultura de conhecer a nossa Constituição, de conhecer os nossos direitos e obrigações, de conhecer como funciona o nosso país e também conhecer o que o nosso país impacta no mundo. Então, assim, é muito interessante nos unirmos nesse sentido, voluntários, pessoas que fazem parte, acadêmicos e também sociedade civil em geral, nos unirmos no sentido que cada um buscando conhecimento e fazendo a sua parte. Perfeito, eu acho que é essencial isso que tu comentas, Mara, para uma cidadania plena. E porque um país com cidadania plena vai irradiar essa cidadania para o mundo, que é a preocupação, né, também que tem aí a instituição. E dentro dessa ideia eu quero também ressaltar a presença, não é, do saudoso e ícone da nossa cultura, Rui Barbosa, que tem muita vanguarda na história do país, culturalmente falando, há mais de 100 anos atrás. Eu tenho aqui o discurso de Rui Barbosa disponibilizado gratuitamente em algum momento pela Amazon na pandemia, aonde ele em 1920 já citava o atraso sanitário do nosso país,
citando que na Europa, não é, no século XIX, já havia sido resolvido este problema. E nós temos o marco sanitário no Brasil marcado para 2030 ainda. Notícias aí, né, de básicas dão conta de que cerca apenas de 50% da população goza dos benefícios, não é, de água potável, de saúde pública no sentido, né, de tratamento de esgoto, enfim. E, segundo informação dessa semana mesmo, aí do noticiário, 60% de escolas localizadas em comunidades de risco também não têm tratamento sanitário. Ou seja, mais de 100 anos atrás, Rui Barbosa já tinha essa visão. Então, veja bem que nós estamos precisando né, de lembrar esta figura e reconhecer o nosso atraso, não é, doutor Iguaci? Com certeza. Existe, dentro do ordenamento jurídico, histórico do Brasil, por décadas, fatos que hoje continuam se repetindo. Eles precisam, com certeza, serem concluídos em benefício da própria população brasileira. É uma tecla a ser ressaltada. Nós temos um artigo em especial no Estatuto Social que eu também mandei para o amigo, com a tradução juramentada, e nós temos por finalidade o diálogo com o governo em qualquer instância para viabilizar projetos de lei e também o diálogo de interesse do povo. Na estrutura dos órgãos da OMDDH existe um órgão de base jurídica que, quando se há projetos, articulações, essas questões, é tomado assim, o devido conselho para se analisar um todo, para poder articular. A cultura de paz ela não trabalha com violência, ela trabalha com a educação, ela trabalha com diálogo. E entendemos que só através do diálogo, da educação, nós vamos alcançar alguma coisa no mundo. Por mais que para se promover paz, a gente vê instâncias internacionais de guerras acontecendo de forma histórica, para poder se instaurar um sistema governamental digno, a gente vê a transformação de vários países de monarquia para a república e outras propostas de governo, mas a OMDDH tem como principal base a implementação da cultura de paz dentro do diálogo, para que a superação ela seja alcançada e as demandas sociais resolvidas. Perfeito. Dentro dessa ideia, não é, doutor Iguaci, ainda faço a palavra com o senhor no sentido, né, de dentro dessa mesma contextualização de tempo, quais são os avanços que o senhor já sente neste período, não é, no sentido amplo de direitos humanos em nível global? Historicamente, a evolução dos direitos humanos, independente do momento histórico, da sua evolução, eu tenho visto o progresso dela. Historicamente, o progresso até a Declaração Universal dos Direitos Humanos e até a instauração das cortes internacionais e órgãos internacionais que tratam do assunto. Eu observo muito esses órgãos internacionais na busca de solução e de mudanças globais dentro da cultura de paz, dentro do cessar-fogo, dentro do diálogo internacional, é um progresso muito grande. A gente avaliamos da seguinte maneira: se não houvesse toda essa construção histórica e a sua evolução até o presente momento, como seria o mundo de então? Como seriam as nações que foram duramente penalizadas? Se não houvesse a intercessão dos tribunais internacionais, órgãos internacionais que tratam do assunto, e até mesmo da ONU. Acredito que o mundo estaria muito pior. Talvez a gente não alcance ainda nessa geração e gerações que virão o desejado, o ordenamento jurídico no seu cumprimento e não na sua violação dos direitos humanos, um mundo mais pleno. Acredito que cada geração tem trabalhado, vai continuar trabalhando, vai ser alcançado objetivos dentro da sociedade global e também haverá muita demanda, assuntos a se discutir a nível de autoridades internacionais. É nesse contexto, nessa observação histórica da sua evolução, que a OMDDH ela trabalha, ela acredita nessa evolução, independente do contexto social global, até o Brasil,
e as coisas no ordenamento da vida social, ela tende a melhorar. Mas também as violações, elas continuarão acontecendo. Perfeito. Eu coloco na tela aqui, né, o logo, o banner, não é? O endereço também, eletrônico, eu vou colocar na legenda, quem quiser conhecer mais também, porque nós vamos deixar em aberto aqui o espaço, doutor Iguaci, sempre que quiser, através, né, da ideia de ampliarmos esse diálogo através... Eu cito algumas ideias disruptivas no mundo. Por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates tem em Dakar uma ideia justamente educacional, a cultura de paz. Nessa questão de saneamento básico, rapidamente, só para citar, o Bill Gates fez, junto às universidades, uma proposta de transformar isso está em documentário, aí, quem quiser nos streams, conseguiu tirar do lodo água potável. E colocaram uma máquina de transformar, né? E criaram banheiros, porque as mulheres não tinham como, né? Lavavam roupa no mesmo lugar onde se pegava água potável, as fezes eram colocadas também na mesma água, havia uma epidemia de cólera, então existe muita esperança no mundo. No ano de 1990, numa Hamilton antiga, eu escrevi para um concurso de literatura da Nescafé um livro chamado Fronteiras, onde eu propunha nessa ideia, né, que não é novidade nenhuma, mas eu contextualizava um governo mais amplo, não intervencionista da ONU, né, mais amplo da Organização das Nações Unidas, porque não tem como não centralizar os assuntos num fórum de debate mundial. E eu tenho certeza que a Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, com toda essa vontade, traz para o nosso meio de convívio social aqui nesse planeta esperanças para mim, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Ou seja, né, não escreveríamos livros se não tivéssemos esperança, não plantaríamos árvores, não teríamos filhos. Então, doutor Iguaci, muito obrigado pela sua presença aqui no Teoria de Tudo. Nós não vamos conseguir expandir todas essas questões, evidentemente, em 1 hora e tanto, mas eu deixo aí a palavra para suas considerações e convidá-lo sempre a estar conosco aqui sempre que necessitar. Agradeço pelo privilégio e oportunidade e quero aqui na minha conclusão citar as palavras que eu usei no último evento, agora no dia 12 de agosto, homenageando um grão-mestre de Taekwondo do clã Silva, uma palavra pública que todos aqueles que tivessem o alcance sobre o nome da OMDDH e o meu nome pudesse fazer uma pesquisa pública. E aquele que quiser realmente conhecer um pouco mais da entidade, nos procure através do endereço eletrônico para poder conhecer assim, as finalidades, os propósitos, a base das nossas intenções de trabalho. Um estatuto social com 51 páginas, uma proposta muito ampla, não dá tempo para poder falar o que nós gostaríamos. Uma delas, para me encerrar aqui, é o projeto social humanitário Embaixadores da Paz entre as Nações. Nós temos 3 categorias de embaixadores da paz na OMDDH. Temos aqueles que são embaixadores honoríficos, que recebem por mérito e honra e trabalhos prestados à sociedade. Nós temos os que são formados como defensores dos direitos humanos, e dentro do Estatuto Social eles são nomeados como embaixadores da paz no sentido de ser um membro associado, um associado da instituição, e temos as posses acadêmicas, as autoridades que trabalham nos diversos setores da sociedade, que alcançam uma cadeira internacional, uma posse acadêmica, que ela tem uma base estatutária para isso, e nós temos todo um projeto que começa do reconhecimento, desde a formação para desenvolver um projeto social humanitário. Nós temos ele registrado no Estatuto Social, como também aqueles que têm um trabalho na área educacional, um trabalho na área humanitária singular, eles ocupam um lugar de honra. E todas essas pessoas nesse diálogo social, hoje elas estão de forma direta e indireta trabalhando no corpo administrativo da OMDDH. A OMDDH lá, hoje tem 7 professores na área para a formação de defensor de direitos humanos, 2 pedagogos, uma boa estrutura educacional, justamente para aquilo que é fomentado publicamente possa ser, nesse diálogo, trazido à OMDDH para conhecer as suas aspirações,
para somar no coletivo. Voluntariado não se faz sozinho. O amigo citou algo muito importante sobre o projeto do Bill Gates, e esses projetos que são idealizados e consumados, eles custam dinheiro, voluntariado, mas que é voluntário, mas voluntário também se demanda de investimento financeiro. A MDDH ela precisa desse diálogo social, desse engajamento, da participação da sociedade brasileira, como de empresa, como de instituições governamentais, para que o coletivo da missão ela seja cumprido. Eu muito obrigado. Encerro aqui com a minha nota de agradecimento ao nobre colega de profissão e a minha nobre amiga Narineida, embaixadora da paz e comendadora da Justiça de Paz. Perfeito. E lembrando, só para concluir, Mara, não é, deixando a palavra à tua disposição, que a transparência, né, da instituição é muito grande, né? Passa-se por um processo público, inclusive, né, para você se transformar numa embaixadora, né, Mara? Então, Miguel, exatamente. E eu me sinto muito honrada em ter sido passado por esse olhar tão criterioso e tão transparente e tão honesto da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. E essa transparência nos aproxima cada vez mais do nosso povo. E este trabalho, doutor Iguaci, eu sou muito grata ao trabalho de toda a organização, de todos os ilustres colegas, e pretendo sempre ampliar meus conhecimentos, trabalhar de forma honesta e transparente, e deixar aqui o convite para que todos e todas busquem conhecer melhor esse trabalho tão dignificante para a nossa sociedade e tão oportuno em todos os momentos históricos, sociais, culturais, enfim, econômicos. Meus agradecimentos, Miguel, parabéns pelo seu programa, pelo seu empenho também, o seu trabalho cultural e social com a sociedade, e me coloco à disposição sempre do programa, da organização e da sociedade, o que eu puder contribuir e ir melhorando a cada dia, eu me coloco à disposição. Legal, muito obrigado. Doutor Iguaci, um bom dia, uma boa semana, muito obrigado. Muito obrigado. Eu peço gentilmente ao nobre amigo que possa mandar o seu currículo biográfico. Tá. Certamente a MDDH reconhece o seu trabalho, irá com certeza com muita alegria homenageá-lo e fazer jus aí o trabalho que tem feito. Eu prestei atenção no início da apresentação, essa já deve ser a 400 live, 450, algo assim? 475, uhum. Então o amigo será homenageado em reconhecimento ao seu relevante serviço prestado à sociedade brasileira. O nosso bom prazer é sempre reconhecer e estimular aquele que tem trabalhado pelo coletivo social. Muito obrigado, querido. Parabéns também pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade. Mara Eneida, muito obrigado. Obrigado. O Teoria de Tudo fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado. Vale a pena você voltar, curtir, compartilhar este programa. Um abraço a todos. Bom dia. Tchau, tchau. É o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio